Bonjour, aqui é o Eric do Francês com o Francês e hoje nesse vídeo eu quero te mostrar qual que é o caminho certo para você conseguir aprender francês em casa. Por que responder a essa pergunta? Na verdade, eu percebo a cada vez mais que muitas pessoas querem estudar francês em casa. Eu recebo perguntas de seguidor, recebo mensagem e a verdade é que aprender francês em casa tem um lado que é prático e principalmente é muito possível. Só que para você fazer isso, você tem que ir na direção certa. Se você fizer um outro caminho, talvez você vai perder muito tempo. É muito importante saber quais são os passos, quais são as técnicas que você vai utilizar. Basicamente, é a mesma história que se você quer ir de um ponto A a um ponto B com seu carro. Se você não conhecer o mapa da cidade, ou se você não utilizar um GPS, por exemplo, é muito provável que você vai perder bastante tempo. Por isso, eu aconselho sempre seguir e respeitar alguns pontos. É isso que a gente vai ver nesse vídeo hoje. Vamos lá? Antes de te mostrar quais são os passos e as etapas muito importantes para você aprender o francês, eu quero primeiro que a gente se pergunte o que é aprender? Bom, basicamente, aprender francês ou aprender um idioma estrangeiro, basicamente é saber, conhecer, reter vocabulário, saber como funciona a gramática do idioma, conhecer a pronúncia certa do idioma, entender tudo que funciona, que te ajuda a utilizar esse idioma do jeito certo. Mas aprender o idioma vai muito mais que reter informação. Você tem que entender como funciona cada palavra, cada ponto gramatical num contexto para você ser muito mais que só memorizar a informação, porque memorizar informações para você, só memorizar, não adianta em nada. Não, você tem que memorizar a informação para você saber utilizá-la do jeito certo. Se você só vai decorar, não adianta em nada. Então, eu vou pegar um exemplo para você entender. Quando eu tinha uns 12, 15 anos, na fase da adolescência, eu era fissurado em Kung Fu. Eu assistia todos os filmes de Kung Fu. Porém, eu só sabia a teoria, eu conhecia os golpes, eu imaginava que eu conhecia os golpes, sabia o que eles podiam ter como consequência, sabia todas essas coisas, sabe a teoria. Mas eu vou te mostrar duas imagens. Você acha que essa pessoa, que é o Eric, com 12 anos, era melhor no Kung Fu que essa pessoa aqui? Que esse aqui é um monge Shaolin, uma criança. Qual que é o melhor? Esse daqui ou esse daqui? Muito provavelmente é o monge Shaolin. Por quê? Porque além da teoria, ele fica na prática. E com o idioma é exatamente a mesma coisa. Não adianta você absorver e ser um expert em teoria do francês. Você tem que ir muito além. Você tem que saber a teoria e pôr em prática. Se você não souber essa prática, você vai se perder. Você vai ser muito bom em teoria, mas nunca vai conseguir falar. E o famoso exemplo de pessoas que vão estudar com app ou que vão utilizar regras de gramática e lembrar de muitas regras sem pôr em prática. Quando eu falo pôr em prática, eu não falo para você fazer esses exercícios besta, que você tem que repetir exatamente a mesma coisa 15 vezes, ou colocar informação dali para cá, mas aqui não serve para muita coisa não. Você tem que pôr em prática realmente, ou seja, tirar esses conceitos e aplicar eles na sua própria rotina do francês. Só assim você vai conseguir entender e conseguir utilizá-los do jeito certo. E como fazer isso? Bom, primeiramente, a coisa mais importante, a base da base, é você tem que selecionar qual vai ser seu gatilho para iniciar os estudos em francês. Basicamente, você tem que escolher um conteúdo que vai servir de suporte para você estudar. Esse conteúdo pode ser uma música, pode ser um trecho de um filme ou um trecho de um seriado, Tem tanto seriado na Netflix, tem tanta música disponível no Spotify. Pode ser uma parte de um livro, um trecho de um livro, algumas páginas para começar. Pode ser um documentário, pode ser qualquer coisa. Bom, eu sempre recomendo, pelo menos quando você vai escolher um documento, que você tenha acesso ao áudio, porque só ficar na parte escrita é interessante, mas não é o suficiente. Principalmente com o francês, que você sabe, ou talvez você não saiba, mas tem muita diferença na parte escrita e na parte do áudio.
Por isso é importante você pegar um documento com áudio. Mais uma recomendação, eu sempre recomendo, eu sempre sugiro para quem quer escutar, meus alunos ou outras pessoas que querem aprender francês, em pegar situações do dia a dia. Como assim? O que é uma situação do dia a dia? Pode ser, por exemplo, se localizar na rua, pode ser comprar uma passagem de trem, enfim, são essas situações do dia a dia. Conversar, bater um papo. Por quê? Porque nessas situações você sempre vai ver pontos que você consegue utilizar em qualquer situação. E no começo, a gente precisa de coisas mais básicas, depois a gente vai ampliar. Então, se você for escolher, pegue uma situação do dia a dia, que fica bem melhor. Mas também, se você quer fazer outra coisa, quer estudar uma música, vai estudar uma música. Quer estudar com um filme, estude com um filme. O mais importante é fazer algo, escolher um documento, um gatilho que vai te agradar. Isso que é o mais importante. Primeiro ponto, é muito importante então, você entendeu, pegar um texto com áudio. Então a gente vai focar primeiramente na parte do texto. A gente vai estudar, analisar o que significa cada palavra e a gente vai extrapolar para cada frase. Porque uma palavra às vezes significa uma coisa numa frase e numa outra frase, num outro contexto, ela vai ter um outro significado. Então a gente vai estudar isso. E isso é muito importante para você entender a totalidade ou quase a totalidade desse texto. Cada palavra, cada expressão, cada construção, etc. Após isso, você vai fazer um outro trabalho que é muito importante, que é ler e escutar ao mesmo tempo. Por quê? Porque você vai se familiarizar com a pronúncia certa daquele texto. E isso é fundamental, porque você sabe que em francês tem muitas diferenças. Bom, isso aí você vai conseguir associar os dois conteúdos, a parte escrita e a parte oral. E isso é muito bom para sua compreensão oral, principalmente, e também sua compreensão escrita. E você vai fazer isso para cada palavra, cada frase do texto que você escolher. Por exemplo, você tem duas frases. Je travaille dans un bureau près d'ici. Eu trabalho em um escritório perto daqui. Você vê que se você só estudar a parte escrita, talvez você vai errar na parte da pronúncia, porque je travaille dans un bureau. Bureau, que é um escritório em francês, não se fala bureau, não. O som E, A, U se fala O em francês, quase igual à letra O, na verdade. Então, je travaille dans un bureau près d'ici. E perto daqui, você vê que près d'ici, a gente não fala o S final. Ou seja, é muito importante você escutar ao mesmo tempo para você não errar, para você saber qual que é o jeito certo de pronunciar. O outro exemplo seria je marchais dans la rue, eu andava na rua, je marchais dans la rue. E você vê que aqui a gente não fala marchais ou marchais. O S final não se fala. E só fazendo esse trabalho de ler e escutar ao mesmo tempo, você vai entender, você vai se tocar qual que é o jeito certo. Donc, je marchais dans la rue quand il a commencé à pleuvoir, quando começou a chover. E aqui mais um exemplo. Quand il a commencé à pleuvoir, você sabe que em francês a gente geralmente junta algumas palavras com a próxima palavra, que foi o caso aqui. Quand il. Só que aqui a palavra acaba com um D, só que a gente não faz o som de D, a gente faz o som de T. Quand il. Isso é muito importante. E se você não tiver essa base do som para acompanhar, você nunca vai saber como falar uma palavra do jeito certo. Então, bora praticar, ler, entender, se vai se ajudar, se pode se auxiliar com dicionário, tradutor, sempre usar mais que um, e você vai atrás do significado para você entender e saber como você fala esse texto. Ponto 2. Uma vez que você sabe o significado do texto, você vai tirar algumas expressões, algumas construções para recriar outras expressões. Mas quem vai fazer isso é você. Como assim? Vamos supor, você leu no seu texto uma palavra je voudrais comprendre, eu gostaria de entender. A gente vai pegar je voudrais, eu gostaria de. E você vai imaginar outras situações que fazem parte da sua realidade, do seu contexto, para utilizar essa expressão. Por exemplo, je voudrais être ingénieur, eu gostaria de ser engenheiro. Você criou uma outra frase, uma outra estrutura utilizando aquela construção. Je voudrais un café
s'il vous plaît. Eu gostaria de um café, s'il vous plaît. Je voudrais visiter Paris. Eu gostaria de visitar Paris. E você vê que assim, abstraindo algumas frases e criando outras frases, você acabou de criar. Você está num processo criativo. Esse processo criativo ele é fundamental, desculpa, para você criar e para você interiorizar outras frases. E basicamente, o que é um idioma? Um idioma é uma acumulação de palavras. Um idioma é uma acumulação de significados. Então, por que você só vai ficar focado, você vai ficar paralisado numa frase só que termina um texto? Não. Tem uma estrutura que você não conhece, ou que você não entendeu, ou que você teve dificuldade, vai criar outras coisas. Criando outras coisas corretamente, óbvio, você não vai jogar qualquer palavra, você vai respeitar a lógica do idioma, você vai mais facilmente reter essas informações. E com o francês, para vocês brasileiros, para vocês que falam português ou talvez que falam espanhol, fica muito fácil. Por quê? Porque a lógica do idioma é a mesma. A gente tem o mesmo ritmo. Sujeito, verbo, complemento. O francês é um idioma que tem origem, né? Que tem raízes latinas. Então, fica muito tranquilo. É muito mais parecido com o inglês, às vezes. É muito mais parecido com o alemão ou com outros idiomas. Então, fazendo assim, eu te garanto que você já vai aumentar muito as suas construções. E fazendo assim, aliás, você até se desprendeu da gramática. Aqui, a gente estudou uma frase que je voudrais, eu gostaria de, que é uma forma, é um condicional presente em francês que a gente fala, mas você não precisou saber que é um condicional, que é um verbo da educação, um verbo da hipótese e tudo mais, e você não precisa saber como é que se chama esse verbo. Você já entendeu como ele funciona. E esse entendimento ele é fundamental, porque você vai conseguir utilizá-lo graças aos exemplos que você criou. Às vezes, saber a gramática, saber que é um condicional, pode te ajudar. Sim, porque você vai descobrir que ele vai se conjugar a outras pessoas, em qual contexto, etc. Esse entendimento ele é muito importante. Mas fazer gramática demais é bom para... E meio que assim, você vai ficar meio que engessado. Você não vai conseguir sair, você vai entender, mas a gente vai voltar na história da teoria. Muita teoria é legal? Mas cuidado a não ter teoria demais, tá? Eu vejo muito essa gramática, às vezes, com um peso que vai meio que te paralisar. Os grandes políglotas, eles sabem falar um idioma sem saber, às vezes, nada de gramática. Eles vão pôr em prática, eles vão reconstruir frases, eles vão praticar e memorizar essas frases. E sem a gramática, sem esse peso a mais, você vai conseguir mais longe, mais rápido. Cuidado, eu não digo que a gramática não é importante. Ela é muito importante para você saber se você está falando do jeito certo ou do jeito errado. E fazendo essas frases contextuais, você vai fugir de um erro que é muito comum, que sabe, aquelas famosas listas. As pessoas vão criar lista. E teve várias pesquisas científicas, né, na neurologia que mostraram que memorizar lista não é tão importante assim, não é tão eficiente assim. Então você até pode fazer, mas você não vai conseguir reutilizar essas palavras, essas construções. Então isso é muito bom. Uma outra coisa que foi mostrada e demonstrada pelas pesquisas científicas foi que assim, fica mais fácil a gente memorizar informações dentro de um contexto, sim, mas que faz parte de uma história, de uma lógica. Por exemplo, fica mais fácil você memorizar as informações de o que falar no aeroporto, quais são as frases comuns. Por quê? Porque na sua mente você vai associar tudo isso ao mundo do aeroporto, que será a mesma coisa que se deslocar na rua, por exemplo. Então é muito importante criar história para você memorizar. Vamos supor, voltando ao nosso exemplo do je voudrais. Quais são as frases que você poderia falar na rua com essa construção? Eu gostaria de. Quais são as frases que você poderia falar no aeroporto com je voudrais? Tem muitas coisas. Je voudrais une information. Eu gostaria de uma informação. Je voudrais un bagage supplémentaire. Eu gostaria de uma bagagem a mais, etc, etc. Terceiro ponto. Uma vez que você sabe o significado do texto, que você consegue entendê-lo tranquilamente na parte escrita e que você consegue entender e associar com o áudio, o que você vai fazer? Você já fez as outras frases. Você tem que memorizar, você tem que estudar, você tem que aprender isso
para você não esquecer. Bom, aqui você tem duas opções, na verdade, que são duas coisas complementares, que eu gosto muito. Primeira coisa, você pode utilizar um software, um app, do jeito que você preferir, de SRS, que é um app de memorização, que vai te ajudar. Pessoalmente, eu gosto muito do Anki, porque ele é totalmente personalizado. Você consegue colocar as coisas que você quer em função das suas preferências. Isso é muito bom. Então, você vai colocar informações e ele vai te ajudar a lembrar dessas informações. Lembre-se que você não pode, não é porque a gente está no século XXI, que todo mundo tem um smartphone na mão e um computador, um tablet perto da gente, que você pode não utilizar um caderno, ou lápis e o caneta. Isso é fundamental. Aliás, foi comprovado, tá? Também pelas pesquisas científicas, que quando você escreve uma coisa na mão, o resultado da memorização é muito eficiente. Talvez você se lembre, mas no começo, quando a gente estava na escola, a gente tinha que criar, escrever linhas, copiar conteúdo, etc. Então, é muito bom. Faz os dois. Utilize um software de SRS, como o Anki, e também utilize papel, caderno, que você vai reter muito mais facilmente essa informação. Lembrando que você vai reter, depois você vai ter que utilizar. A gente está na fase de aprender. Bom, e um detalhe, muitas pessoas falam ou acham que tem uma memória ruim. Falam, eu não vou conseguir aprender francês porque eu tenho uma memória fraca. Bom, isso não é verdade. A partir do momento que você tem uma cabeça, que você tiver um cérebro, você tem uma plasticidade. E, bom, o cérebro não é um músculo, mas quanto mais você vai estimular, mais ele vai responder. Então, isso daqui é questão de prática, de hábito. Mais você vai utilizar, mais você vai se confrontar a informação em francês, mais resultado e mais memória você vai ver que você vai ter. Eu não sei você, mas na época do celular, antes de chegar ao celular, tinha um telefone fixo. E era muito mais longo de pegar uma agenda e verificar qual que era o número do meu amigo, qual que é o número da minha avó, qual que é o número, enfim. Era muito mais rápido eu memorizar. E naquela época, eu lembro que eu conhecia 10, 15, 20, 30, não sei quanto que eu conhecia, mas eu conheci muitos números de celular, muitos números de telefone fixo, de amigos, de familiares, até de lojas que eu ligava sempre. Por quê? Porque eu estava confrontado com essa informação sempre. Hoje em dia, eu tenho uma agenda no meu smartphone, eu não preciso memorizar. Ou seja, hoje eu mal consigo memorizar meu próprio número de celular. Mas eu tenho certeza que se eu começar a estudar para aprendê-los, meu cérebro, com a plasticidade, vai me ajudar a lembrar de tudo isso sem grande dificuldade. É só questão de paciência, dedicação e rotina. Não tem erro. O ponto número 4 é muito importante. Já que você conhece o texto, que você leu, que você estudou esse texto, que você recriou as frases, agora você vai ter que ler. Mas é que eu já li. Sim, mas agora você vai ter que ler em voz alta. Porque lendo em voz alta, você vai melhorar muito sua pronúncia, tá? É importante você articular bem, articular ao máximo possível para tentar se aproximar da melhor forma da pronúncia do documento que você escutou. Então, é muito importante. Lembrando que você não precisa ler muito rápido. É melhor bem feito que mal feito, né? Então, você tem que ler devagar. Não precisa ter muito ritmo. A velocidade você vai adquiri-la com o tempo. Então, fica tranquilo. Fazendo isso daqui, como que você consegue verificar se a sua pronúncia foi certa? Como fazer isso? É muito simples. Basta você gravar sua voz com um ditafone, tem um monte de app e verificar como está a sua pronúncia. Até você ficar satisfeito, você vai continuar. E você vai ver que fazendo esse exercício, você vai se acostumar tanto com a pronúncia certa, você vai escutar tantas vezes palavras, jeito de falar, etc., que até sua compreensão oral vai melhorar. Você vai entender melhor a cada vez mais. Tá, isso daqui é um bônus que também é muito legal. Agora você já conhece o caminho correto, mas tem mais um ponto, que seria o 6º ponto, que é muito importante, que vai ser sua atitude. Você tem que tomar atitude, você tem que querer para fazer acontecer. Eu sempre digo em francês, quand on veut, on peut.
Quando a gente quer, a gente consegue. E basicamente é isso. Então, se você fizer isso, repetir e criar uma rotina, você vai conseguir. Mas como que eu vou conseguir criar uma rotina? É igual quando você quer ir para a academia. Quando você vai para a academia, você se compromete, ou no CrossFit, ou não sei em qual atividade física você faz, mas você tem que se comprometer a estudar tantos dias por semana. Eu estou com muita pressa, então vai estudar 7 dias por semana. Eu estou com mais ou menos pressa, 3 dias por semana. Bom, quanto mais, melhor. E não precisa ser muito, não. Pode ser um pouco, cada dia, não tem problema. Mas você tem que se comprometer em aprender. Essa atitude ela é fundamental. Bom, agora tem mais um último ponto que é fundamental, principalmente para quem está estudando sozinho. Bom, quando você aprende o idioma, é muito provável que você vai passar por fase, né? A fase do básico, a fase do intermediário, a fase do avançado. E dentro dessas fases podem acontecer platô. O que é um platô, Eric? É um momento que você vai chegar e que você vai ter a impressão de não conseguir progredir mais. Como assim, Eric? Eu não consigo passar do maldito nível intermediário. É isso mesmo. Na verdade, você até vai conseguir. Você vai conseguir sim. Só que você acha que você não consegue porque você chega no platô. Então, o que você tem que fazer quando acontecer isso? Você tem que reforçar os estudos e talvez mudar de tipo de documento, talvez mudar um pouco de conteúdos para te ajudar a praticar. Mas você não pode desanimar não, você tem que continuar e insistir. Basicamente é a mesma coisa que um regime. Quando a gente faz uma dieta ou que a gente vai para a academia, quando a gente vai ver um nutricionista, por exemplo, tem momento, fase que a gente não consegue perder mais peso ou ganhar mais peso. O que faz o nutricionista? Ele vai mudar a sua dieta para você ter resultado mais satisfatório. Quando você vai para a academia, o que acontece? O seu treinador, ele vai criar treino e vai mudar eles a cada mês e meio, para você ter uma resposta, né, do seu corpo que seja satisfatório para você. Então, é isso que você tem que fazer com o francês. Basicamente, você vai ter uma rotina de estudo e você vai mudar. Alguém que só estuda com texto, por exemplo, com áudio, ele pode passar por filme. Se você vê que você tem dificuldade em entender filme, estudo mais filmes. Você pode passar para música também. Música é um jeito legal de você ter vocabulário, construções, conteúdos novos. O importante é não desanimar, e sim criar essa motivação a mais para ultrapassar, para quebrar, para destruir esse platô. Isso que é o mais importante. Isso que você tem que fazer. Bom, a gente viu 7 pontos para você estudar francês em casa sozinho. Você vê, você não precisa de mim, você só precisa de atitude, dedicação e metodologia. Eu te garanto que se você colocar todos esses conselhos, na verdade, 7 conselhos que eu te passei para você estudar francês em casa, você vai aprender francês e você vai conseguir falar francês. Mas você tem que fazer o certo, tá? Então, respeita todos os pontos que eu te passei. Então, agora, o que você tem que fazer? E mão na massa, você tem que praticar. E se você tiver mais ideias, mais questões ou ideias de conteúdo, não esquece de escrever aqui nos comentários e também assinar meu canal, porque já já tem um outro vídeo. Salut!